E a meditação de hoje tem o título de Não espere a dor chegar. Não espere a dor chegar. E pensando nessa frase, me veio à mente o livro de Juízes. Aliás, três pessoas eu meditei. Três pessoas, não, são duas pessoas e um grupo de pessoas. Eu pensei em Sansão, em primeiro lugar, no povo de Israel e depois no apóstolo Pedro. Então nós vamos meditar sobre esses dois personagens e esse grupo, né, que é o povo de Deus, um povo escolhido por Deus para se manifestar na terra. E esse povo se iniciou com Abraão. Então, não espere a dor chegar. O que podemos pensar sobre isso? Então, vou pedir para vocês abrirem lá no livro de Juízes, capítulo 13. Eu não vou ler, é do versículo 2 ao versículo 5. Eu fiz um resuminho. Nesses versículos fala sobre Manoá, que era um homem da cidade de Zorá, que era da tribo de Dan. Vocês lembram das 12 tribos de Israel? Dan era uma delas. E esse homem tinha uma esposa que era estéril. E ela recebeu a visitação de um anjo. E esse anjo dizia que ela conceberia. E dela, ela gerou Sansão. E havia uma promessa em cima de Sansão, que ele seria nazireu de Deus, desde o ventre. Aí, vamos nos perguntar, o que é um nazireu? Nazireu ou nazireado era voto, um voto de separação, de consagração. E do hebraico da palavra nazir, da raiz nazar, justamente, que significa consagrado, separado. Os semitas, os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, eles já tinham esse costume de deixar seus cabelos compridos por um tempo específico, como uma forma de buscar o auxílio de Deus. E isso eles faziam antes da lei mosaica. Então, o nazireado era um costume antigo. E, resumidamente, é um voto voluntário por tempo específico, só que tem um porém. Alguns pais consagravam seus filhos desde pequenininhos, para ir para a vida toda. Então, tem o nazireado por tempo específico e o nazireado permanente. Agora, eu vou ler um texto um pouquinho longo para vocês. Está lá em Números 6. Nós vamos entender o que era esse voto do nazireado. A lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Quer dizer, nem uva passa. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça, as madeixas, estufinhos,
porções de cabelo. Guedelhas são porções de cabelos, madeixas. Versículo 6. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã, por ele se não contaminará, quando eles forem mortos. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação, raspará sua cabeça e ao 7º dia raspará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, outro para holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e 1 cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões asmos untado com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos asmos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu à porta da tenda da congregação raspará a cabeça do seu nazireado, tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, um bolo asmo do cesto, um coscorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver raspado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor, isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Vocês perceberam que é um voto que implica em condições, muitas condições, e condições até caras, né? Haviam, como esse costume era antigo, os homens ricos das aldeias, né, das cidades, eles até se ofereciam para ajudar aqueles que fizeram votos e tinham dificuldades financeiras. Porque vocês perceberam? Um carneiro macho, uma fêmea, né, os pães asmos, eram muitas coisas. Quando você descumpria o nazireu, se contaminava com o morto, por qualquer situação, você descumpria o nazireado ou no final do nazireado. Então havia um compromisso
uma consagração e uma separação com condições. Não podia beber vinho, nem nada da uva, nem uva passa, nada que fosse das uvas. Tinha que se separar até de seus pais, se fossem mortos, ele não poderia encostar. Imagine, se seus pais morrem, você não bate um desespero, não vai querer dar um abraço. O nazireu não podia fazer isso, nem o irmão mais amado. Então era um voto muito sério. Só que, como nós ouvimos da história deste Manoá, cuja esposa era estéril, que recebeu a visitação de um anjo, o anjo falou que o filho que ela geraria, milagrosamente, sendo que ela era estéril, seria nazireu desde o ventre. E ele tinha a promessa de ser o libertador daquele povo. Nesse exato momento, eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. E havia essa promessa de que essa criança cresceria e libertaria o povo do jugo dos filisteus. E este Sansão nasceu, foi feito, o voto do nazireado, formalmente, com o sacerdote, e essa criança foi crescendo sabendo de que havia uma promessa em cima dela. Só que Sansão, meio que rebelde, não aceitava aquela condição. E ele foi fazendo muitas coisas erradas. Vocês viram, né? Não podia beber vinho. Ele era um frequentador de vinhas. Não podia tocar em nada morto. Ele matou um filhote de leão que o atacou. Ele abriu a boca do leão e deixou o corpo, a carcaça morta. Passado um tempo, ele passou pelo corpo morto do leão, muito tempo que o leão estava morto ali, e dentro do corpo as abelhas fizeram uma colmeia e ele viu um favo de mel. E ele tocou no corpo morto do leão e se alimentou do mel. Coisa que o nazireu não podia. Ele não podia tocar nem no seu pai, na sua mãe, caso morressem, quanto mais num corpo de um animal morto. Então, vocês vejam que ele foi paulatinamente indo contra os votos do nazireado. E aí, ele teve casamentos mistos, ele se uniu a prostitutas, ele mentiu, ele mentia. Então você foi vendo que ele foi descumprindo tudo aquilo que um nazireu deveria fazer. E tudo que a gente faz tem consequência. Vamos ler algumas das consequências que aconteceram com ele. Outra coisa. Sansão, além dessa promessa, ele recebeu um dom de Deus, uma força descomunal. Ele era um homem muito, muito forte. E ele fazia essas demonstrações de forças a todo tempo. Então a fama dele foi se alastrando entre o povo dele e os povos vizinhos. Eles conheciam o Sansão, o fortão, o cabeludão fortão. Então vejam que todos esses desvios de Sansão foram trazendo consequência. E culminou nessa, lá em Juízes 16, no versículo 17. Ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser raspado, isso-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. O Sansão, ele tinha essa força, porque essa força vinha de Deus.
e vinha condicionalmente ao voto do nazireado. E ele foi descumprindo todos os votos. E chegou ao fim em que ele, se declarando a fonte da sua força, Dalila o traiu e cortou seus cabelos. Perdeu-se a força. Deus não estava mais com Sansão. Ele que havia sido separado e consagrado desde a infância, ele foi se afastando de Deus. E esse afastamento se completou quando houve esse corte dos cabelos. Esse símbolo de que Deus não estaria mais presente, ele estaria fraco, física e espiritualmente, totalmente afastado de Deus. Tudo isso teve consequência. Quando seus cabelos foram cortados, mas ele ainda achava que podia. Seus cabelos foram cortados, mas ele se levantou pensando que ia conseguir. Quando ele tentou reagir contra os soldados filisteus, ele percebeu que ele estava sem força. Ele sentiu que Deus não estava mais com ele. Consequências do afastamento de Sansão: cabelos cortados, força perdida, seus olhos foram arrancados, ele foi aprisionado, escravizado e, por fim, ele morreu. Todas essas consequências, tudo isso porque ele não cumpriu o seu voto. Ele não quis ser aquilo para que Deus havia colocado. Ele reagia contra tudo o que diziam para ele: olha, você nasceu para isso. Olha, você é nazireu desde o ventre da sua mãe. Tem promessa em cima da sua vida. Mas ele: não quero, não vou. Isso é demais para mim. Não, eu não quero ter autocontrole, eu não quero ter temperança. Eu não quero os frutos do Espírito. Eu quero viver a minha vida. Eu quero fazer o que me der na cabeça. Essas foram as consequências. Vamos ler lá em Juízes 16, no versículo 28 e depois no versículo 30. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E disse Sansão, no versículo 30, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Que situação é essa? Por que Sansão está clamando aqui? Porque quando Deus se afastou da vida dele e vieram as consequências das suas más escolhas, seus olhos foram arrancados, mas aquele sofrimento, aquela dor, aquela situação de impotência fez com que ele meditasse em tudo que ele havia feito na vida. Ele teve tempo para perceber os seus erros, a sua condição que havia sido profetizada e que ele havia fugido a vida inteira. Seus olhos carnais foram tirados, mas os seus olhos espirituais foram aguçados. Ele foi percebendo a necessidade da presença de Deus. Ele foi sentindo falta de Deus. E ali ele fala: Senhor Jeová, ele clama, peço-te que lembres de mim
Ele sabia que ele tinha feito tudo para que Deus se afastasse dele. Esforça-me agora, só esta vez, ó Deus. Ele clamou, ele buscou aquele que ele sabia que era fonte de força e de poder, que era um Deus que podia todas as coisas. Ele era da tribo de Dan, ele era de uma das 12 tribos, ele conhecia as leis. Toda criança era criada conhecendo o que Deus havia deixado para esse povo específico, um povo escolhido. Então ele sabia, ele tinha conhecimento, mas mesmo assim ele resolveu ir contra. Só que agora, pela dor, ele clama. E Deus concede força novamente. Esse período de escravidão e de aprisionamento, seus cabelos foram crescendo novamente. E aí Deus dá a ele foi levado para ser escárnio, para tirarem, para ridicularizarem ele numa grande festa no templo do Deus filisteu. Então estavam lá todos adorando aqueles seus deuses. E, vamos trazer Sansão para a gente se divertir. Olha lá o todo-poderoso, o fortão cabeludão, olha lá, ó, agora ele está aí cego e está subjugado. Aí está Sansão e colocaram ele entre duas colunas do templo. Ele clama a Deus, Deus concede força novamente. E com esta força sobrenatural, vinda da parte de Deus, ele consegue destruir aquele templo com todos os que estavam dentro, inclusive ele. Então, vocês vejam que Sansão precisou de dor e de sofrimento para se entregar totalmente a Deus, para reconhecer a sua pecaminosidade e para clamar e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Sem Ti nada posso fazer. Preciso da Tua força. Preciso da Tua intervenção na minha vida. Então, precisamos reconhecer que Deus é tudo isso em nossas vidas. Mas precisa esperar a dor chegar? Como aconteceu com Sansão? Agora vamos lá para o povo de Israel. Sansão, essa história está contada no meio do livro de Juízes. Só que no início do livro de Juízes, conta a história de todos os juízes que foram sobre o povo de Israel. Sansão foi um deles que se levantou como juiz. Vamos ler lá em Juízes 3, lá no início, vamos lá para o início, do versículo 7 ao 9, do 11 ao 12 e 30. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram os Baalins e a Astarote. Eram deuses daqueles povos que Deus havia dito para eles expulsarem. Alguns foram expulsos, outros não. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. 8 anos de servidão, de sofrimento. E os filhos de Israel clamaram. Clamor é um pedido intenso, é um grito, é um choro, é um choro desesperado, é um Senhor, nos ajuda. É assim quando você já está sem força. Quando você está no auge do desespero, isso é um clamor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador e os libertou. A Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Esse foi o primeiro juiz levantado no meio do povo. Do versículo 11 a 12. Então a terra sossegou 40 anos. E Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Enquanto Otiniel era juiz, ele colocava o povo na linha. Ele ensinava as leis, ele orientava, ele disciplinava, porque existe o amor de Deus e a justiça de Deus. Nunca podemos esquecer que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o que é errado precisa ser repreendido. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Toda vez que o povo se afastava de Deus, Deus mandava castigo. E no livro de Juízes, o castigo era a servidão, era o sofrimento debaixo do jugo de um inimigo. E Israel tinha muitos inimigos. Assim foi subjugado, no versículo 30, Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Aqui quem foi levantado como juiz foi Eude. Deus, quando o povo clama... o livro de Juízes todo, o povo vai se afastando de Deus, faz o que é mal perante Deus, deixa o Deus verdadeiro, começa a servir a outros ídolos, Deus se ira, manda castigo, geralmente debaixo do sofrimento, debaixo da mão de um inimigo, e aí o povo, na dor, no sofrimento, clama, pede ajuda para Deus, e Deus, em sua infinita misericórdia, manda um libertador, que é um juiz. Então, vou citar alguns dos inimigos de Israel, que você vai lendo ali no livro de Juízes, você vê que se levantou o rei da Mesopotâmia, os Moabitas, o rei de Canaã, os Midianitas, Amalequitas, Filisteus, que foi o povo que estava subjugando lá na época de Sansão, os Amonitas, os egípcios e muitos outros. E Deus foi levantando juízes. Quando você vai lendo lá, você vê primeiro Otiniel, Eude, Débora e Baraque, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão. Você vai vendo que Deus foi levantando juízes para libertar o povo do sofrimento que estavam sob o domínio dos seus inimigos, quando eles estavam debaixo da mão dos seus inimigos. Conclusão do povo: Deus é misericordioso, porque todas as vezes que o povo clamou e se arrependeu, ele enviou um libertador, que era um juiz. O sofrimento só vinha quando eles se afastavam de Deus. Aquela opressão do inimigo vinha quando esse povo não queria servir ao Deus verdadeiro, ao Criador dos céus e da terra. Não queria reconhecer a sua função no planeta, que era de ser um povo separado, consagrado a Deus. Assim como o voto do nazireado, quando Deus pensou Abraão e dele fez uma grande nação, era para ter um povo separado e consagrado a ele,
para se manifestar na terra. Só que assim como aconteceu com Sansão no início da nossa conversa, o povo sempre resistia ao seu chamado de ser um povo diferente. Havia um pacto de sangue com a circuncisão. O pênis do bebezinho era cortado, a pontinha da pelezinha da ponta, ao 8º dia de nascimento. Aquele sangramento era um pacto. A circuncisão era para diferenciar aquele povo dos outros povos. Eles eram separados para Deus. Mas eles não aceitaram a proposta para a vida deles, o que Deus tinha para eles. Eu quero vocês para mim. Eu quero vocês um povo separado e consagrado. Mas não, eles se misturavam. Eles perdiam a fé em Deus e depositavam sua fé em estátuas de pedra, de bronze, de pau. Deixavam de servir ao Deus vivo para servir a ídolos que não falam, que não comem, que não andam, que não olham, que não ouvem. Deixavam de servir ao Deus vivo para servir a essas coisas. Então vinha a punição. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ainda hoje, quando nós clamamos, quando nós reconhecemos nossa dependência, Ele é misericordioso e estende as mãos e nos ajuda, e nos liberta, e nos salva. Outra pessoa que eu separei aqui, Pedro. O apóstolo Pedro. Vamos ler lá em Mateus 26, no versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Jesus havia dito para ele: antes que o galo cante, antes do dia amanhecer, você vai me negar 3 vezes. Quando ele lembrou dessas palavras, porque ele foi negando, Jesus estava lá sendo açoitado no pátio. E ele não teve coragem de dizer que era o seguidor de Jesus para uma empregada, para homem simples da população que estava ali só por curiosidade. Ele negou a Jesus ainda com sabe, xingamentos, com agressividade. Não, eu não conheço. 3 vezes. Quando ele lembrou que Jesus havia falado para ele: você vai me negar antes que o dia amanheça, antes que o galo cante. 3 vezes você vai me negar. Ele chorou amargamente. Você já chorou amargamente? Aquele choro de arrependimento, aquele choro de tristeza que dói lá dentro na alma. Como eu queria ter feito diferente. Como eu não queria ter agido assim. Aquele choro amargo. E ali, aquela tristeza no coração de Pedro. Aí foi passando, né, os dias. Vamos lá em João 21, versículo 17. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Esta cena
é a aparição de Jesus depois de ressuscitado, com seu corpo glorificado. Jesus na praia, eles pescando, ele grita: olha, põe do outro lado a rede. Vocês não estão... Eles pescaram muitos peixes. E aí, um deles reconhece que é Jesus. Aí saem todos correndo. Tá ali, Jesus tinha deixado o peixe já assando, para ter uma comunhão com eles. E nessa conversa, nessa alegria, Jesus ressuscitado. Oh, glória, olha só que... E aí, Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. E aqui é a terceira vez. Jesus está tratando Pedro. Está cuidando de Pedro. Pedro estava arrependido, estava envergonhado. Ele que se dizia: não, eu nunca te deixarei, não, eu vou morrer pelo Senhor. Não teve coragem de falar a respeito de Jesus, defender Jesus na frente de empregados. Aquele homem que dizia que enfrentaria o mundo de peito aberto. Então Jesus sabia que ele estava magoado, que ele estava arrependido, que ele estava envergonhado. E foi tratando de Pedro. E depois, quando Pedro recebe o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, recebe o poder, Jesus tratou Pedro nesse dia: apacenta as minhas ovelhas. Ele teve que dizer, ele negou Jesus 3 vezes e teve que dizer, declarar o seu amor 3 vezes. Jesus tratando do coração de Pedro e dando orientação do que ele tinha que fazer. Estava mostrando a missão de Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Lá no dia de Pentecostes, a ousadia de Pedro naquele discurso, ele recebeu o poder do Espírito Santo. Jesus já tinha ordenado permanecer em Jerusalém até que do alto receba poder. E ser-me-eis testemunhas em todos os lugares. Deus vai descrevendo localidades numa progressão. Então, em todos os lugares por onde Pedro passasse, e as suas palavras são pregadas até o dia de hoje, através dessa bendita palavra que é a Bíblia. Então vejam que esse tratamento e o poder do Espírito Santo fizeram de Pedro aquele homem ousado. Porém, a dor que ele sentiu, o sofrimento, aquele choro amargo, a decepção, tudo isso ele precisou passar. Mas será que nós, hoje em dia, precisamos esperar a dor chegar, o sofrimento chegar, para a gente reconhecer quem é esse Deus descrito na sua palavra? Por que a gente insiste em desobedecer ao que Deus tem chamado a gente para fazer? Assim como Sansão resistiu ao seu propósito de nazireu, separado e consagrado a Deus, para ser um juiz justo perante o povo e libertar, precisou esperar a dor para cumprir o seu propósito. Será que nós precisamos fazer como o povo de Israel e esperar vir o inimigo nos humilhar, pisar sobre as nossas vidas, para que a gente reconheça a soberania de Deus, comece a enxergar quais são os propósitos dele na nossa vida? Será que a gente precisa esperar chorar amargamente, como chorou Pedro, para reconhecer Deus em todos os nossos caminhos?
A dor e o sofrimento, ela vem. Porque a palavra de Deus diz que o sol nasce sobre justos e injustos. A chuva vem sobre justos e injustos. Alguns sofrimentos virão para justos e injustos. Só que Deus, Ele nos promete refúgio, conforto. Ele nos promete uma paz que excede a todo entendimento. Nós temos promessa de Deus de que Ele cuidará de nós. Não temos que ter medo de nada, porque estando debaixo da sua mão protetora, estando debaixo do propósito que Deus deu para a nossa vida, cada um de nós tem um propósito específico da parte de Deus. Ele tem nos chamado para um propósito. Nós não estamos aqui para sermos felizes. Nós estamos aqui para servir a Deus. Felicidade eterna nós teremos lá nos céus. Sem dúvida alguma que temos promessas de bênçãos sobre a nossa vida. Mas não podemos viver a nossa vida só buscando prazeres, buscando coisas. Precisamos buscar qual é a vontade de Deus para nós. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E temos promessa de que Ele vai estar ao nosso lado. Jesus Cristo, Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele prometeu um Consolador. E este Consolador já veio e já está dentro de cada um que aceita o sacrifício de Jesus. O Espírito Santo tem este nome Consolador, não é por acaso. Ele nos consola nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Ele nos conforta. E Ele nos ajuda a crescer em Deus e a cumprir os nossos propósitos. Só que se nós fizermos como Sansão e formos nos afastando, quando você se afasta da fogueira, cada vez você vai ficando mais frio. Então não esqueçam que para cumprir os propósitos de Deus, você precisa ir se aproximando dele. Neste domingo, a pregação do pastor Lucas, ele deixou uma figura muito esclarecedora. Ele colocou 2 pontos, um como sendo pecado e outro como sendo Jesus, e ele se posicionou. Então ele foi mostrando ele se aproximando do pecado e ele se aproximando de Jesus, que ele colocou como representante o pastor Natanael Filho. Então ele mostrou ali, quanto mais próximos estivermos de Jesus e de Deus, e deixarmos o Espírito Santo atuar dentro de nós, mais quente estaremos, mais forte estaremos para resistir ao pecado, para resistir ao chamamento sedutor que nos desvia dos propósitos de Deus. Assim como aquele favo de mel foi um atrativo para Sansão tocar na coisa morta, assim o pecado, o diabo, faz com que coisas que nos atraiam, que sejam sedutoras, nos façam se afastar de Deus, se afastar da fogueira, daquilo que nos aquece, para irmos pegar em coisa podre, em coisa que quebra o nosso voto de consagração e de separação para Deus. Então, o mundo, o diabo, o pecado,
são coisas que nos atraem, que nos tiram do propósito para o qual nós fomos chamados, de separação e consagração, para um propósito. Sansão foi chamado como libertador do seu povo, como juiz, aquele que orienta. Nós somos chamados com propósitos. Nós somos chamados de sacerdócio real. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos representantes dele. Portanto, precisamos estar separados e consagrados. Deus sabe que isso é difícil para nós. Por isso que Ele deu o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos nos aproximar deste fogo. Por isso que nós precisamos deixar o Espírito Santo agir. E Ele precisa nos preencher até a gente transbordar. Ele precisa agir dentro de nós e tirando aquelas coisas diárias que a gente teima, a nossa natureza carnal, a natureza que teima em se afastar de Deus, assim como o povo de Israel. Enquanto tinha alguém ali orientando e obrigando e direcionando e corrigindo, eles estavam ali certinhos. Bastava dar uma folguinha, aí eles iam para o pecado. O melzinho dentro do corpo morto atraía. E ali novamente se afastava. Que nós não esperemos a dor para reconhecer que dependemos de Deus, que dependemos do Espírito Santo agindo dentro de nós, para nos dar força, para nos dar o direcionamento diário. Porque Deus não revela toda a nossa vida. Ele vai nos orientando diariamente. Mas por que Deus não nos mostra tudo? Porque Ele quer que a gente dependa dele dia após dia. Como um passarinho que acorda de manhã e sai em busca do seu alimento, assim somos nós. Que a cada manhã possamos olhar para os céus e clamar e pedir: Senhor, cuida de mim neste dia. Me mostra qual é o propósito da minha vida. E Deus vai se revelando a cada dia. Que Deus nos abençoe. Que não seja dor a nos aproximar dele. Tem uma frase que eu li essa semana, é até de Camilo Pereira, que fala que não seja dor a me aproximar de ti. Que não seja a dor e o sofrimento a nos aproximar de Deus. Que possamos a cada dia reconhecer a nossa total... tá aqui, ó. Que não seja a dor que me leve a orar, mas a saudade da presença de Deus. Que não seja a dor que me leve a orar, mas a saudade da presença de Deus. A oração é essa nossa conversa com Deus. A leitura da Bíblia é Deus conversando com a gente. É Deus mostrando essa carta de amor que Ele deixou para nós e um guia para como nós devemos proceder aqui nessa terra até que Jesus volte para buscar um povo separado e consagrado a Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana na presença dEle, buscando o seu propósito para cada um de nós. Amém.